Então, olá, senhoras e senhores. É um prazer falar com vocês de novo. A gente vai continuar vendo ecologia. Aqui um conceito importante que é a sucessão ecológica. Um conceito bem simples, bem fácil, bem rapidinho e que vocês precisam saber, tá? A sucessão ecológica dentro da ecologia, ela é justamente o que o nome diz, tá? Ela vai ser a sucessão de indivíduos que vão se desenvolvendo em uma determinada região. Ou seja, a sequência de mudanças, alterações, crescimento nas comunidades em um ecossistema. Tá? Isso, obviamente, leva ao aumento da biomassa. O que isso quer dizer? Né? Imaginem que imagine o pátio da casa de vocês. Né? A mãe de vocês manda vocês cortarem lá o mato que está crescendo. Né? Vocês cortaram o mato, aquele mato vai ficar baixinho para sempre? Não, ele vai vir a crescer. Esse processo de crescimento, de mudança que está acontecendo, é um processo de sucessão ecológica. Tá? Eu não sei vocês, mas a minha mãe vivia mandando eu cortar a grama, o espaço de casa. Aí. Então, eu vivenciei muito esse processo de sucessão ecológica. Tá? Então, é bem simples. Então, sucessão é esse processo de crescimento, de mudança que leva. E por que aumenta a biomassa? Porque imaginem só, né, vocês acabaram de cortar a grama da casa de vocês. Tá? Essa grama vai crescer, vai se desenvolver, né? Se vocês não cortarem por um ano, alguma coisa assim, vai aparecer um arbusto, uns 2 anos, uma arvorezinha, alguma coisa assim. Está aumentando a massa de coisas vivas ali, ou seja, a biomassa, obviamente a sucessão vai aumentando a biomassa. Né? Hoje, se não tem pátio em casa, mora em apartamento, imagine um terreno baldio. Aquele terreno baldio vai ficar vai ficar sem grama, sem mato para sempre? Não. Ele vai se desenvolver um ecossistema ali, vai se desenvolver uma vegetação naquele ambiente. E, obviamente, isso vai levar ao aumento da biomassa com o passar do tempo. Tá? Então, isso é sucessão ecológica. Essa sequência de mudanças, alterações de crescimento nas comunidades do ecossistema. Tá? A sucessão ecológica pode ser de 2 tipos. Pode ser primária e secundária. Que mais simples que isso? Impossível. A sucessão primária, adivinhe quando é que acontece? Acontece primeiro. Ou seja, como assim primeiro? Primeiro no ambiente que nunca teve vida. Tá? Imagine que uma rocha lá quebrou, apareceu lá, nunca teve nada em cima daquela rocha. É possível que daqui a uns anos venha desenvolver alguma coisa ali? Sim. Se é a primeira vez que venha crescer uma vegetação ali, é sucessão primária. Tá? Sucessão secundária é o caso que eu contei para vocês ali. A mãe de vocês mandou vocês cortarem a grama, mandou alguém cortar a grama. Na minha época eu cortava, agora vocês mandam alguém cortar, né? Então, cortar a vegetação, a grama que tinha na casa de vocês, aí por preguiça, vocês não cortam essa vegetação há muito tempo, vai se desenvolver uma vegetação nova ali. Né? É a primeira vez que está aparecendo uma vegetação ali? Não. Já é a segunda, terceira, quarta vez. Então, quando não é a primeira vez, já apareceu uma vegetação ali, eu chamo de sucessão secundária. Mais simples que isso, impossível, né? Sucessão primária e sucessão secundária. Aqui, ó, a sucessão ela vai terminar algum dia, né, ou ela vai continuar para sempre. Tá? Quando o ambiente ele está pronto, maduro, completo, todas as espécies de animais e vegetais que poderiam aparecer ali já apareceram, né? Ele está um ambiente equilibrado, né? Obviamente o homem não interferiu ali, né? Porque onde o homem interferiu, ele vai causar problemas. Quando essa vegetação está pronta, madura, completa, não tem mais nada que aconteça, claro, as coisas vão acontecendo, mas não tem mais ninguém para entrar, ninguém para sair, a princípio ali, a gente chama de comunidade clímax. Ou seja, é o máximo de sucessão que vai acontecer ali. Tá? Existe uma certa discussão sobre essa comunidade clímax, se vai parar ou não vai parar, mas isso não interessa no momento. O que interessa é que ela é uma comunidade pronta, madura, completa. Tipo, o que seria essa comunidade clímax, o final dessa sucessão ecológica? Seria uma floresta amazônica, obviamente a parte que o homem não mexeu, a Mata Atlântica, o Cerrado, né? A vegetação que o homem ainda não interferiu. Ela está completinha, bonitinha. Aonde o homem interferiu, essa sucessão está numa fase de sucessão secundária, né, que a gente vai ver depois. Então, voltando aqui, sucessão primária e secundária, ficou claro para vocês, né? Aqui, ó, primário, ocorre uma área desértica, ou seja, que nunca teve vida antes.
Tá? Exemplos que tem uma rocha que apareceu ali, né? O exemplo bem clássico que tem quando às de vez em quando aparece, tem terremoto, alguma coisa assim, aparece um vulcão, depois eu vou mostrar uma imagem para vocês, aparece um vulcão lá, né? Nunca teve nada, porque aquele vulcão surgiu do mar, por exemplo, tá? Ou o vulcão expeliu lava, né? Magma, e tapou toda uma região. Nunca teve nada em cima daquele magma, daquela lava lá. Quando começar a surgir vida, depois de um tempo, vai ser sucessão primária, tá? E sucessão secundária é quando já é a segunda, terceira vez que vai se desenvolver vida, vegetação naquele local. Importantíssimo, quem é o primeiro a aparecer no processo de sucessão? São as comunidades pioneiras. Pioneiro é aquele primeiro que faz alguma coisa. O pioneiro a voar foi Santos Dumont e os irmãos... Não lembro lá os irmãos, alguma coisa lá, tá? Então, essas comunidades pioneiras são as primeiras a chegar. Quem é que primeiro chega, principalmente em rochas, né? São os líquens que a gente vai ver depois. Numa sucessão secundária, geralmente são as gramíneas, né? São as gramas em geral. Né? Somente cortar toda a vegetação, tirar toda a vegetação da casa, do pátio de vocês, ou do terreno baldio que tenha por aí. A primeira coisa que aparecer naquele local, possivelmente vai ser uma gramínea, alguma coisa do tipo. Tá? Importante, essas comunidades pioneiras, tá? As comunidades pioneiras, elas vão começar a degradar a rocha. Ou seja, elas destroem essa rocha, né? E vão formar um novo solo ali, preparando o aparecimento das outras. Né? Perceba a imagem, imagina que aqui é uma rocha que apareceu. Né? Os líquens, a gramínea vai começar a quebrar essa rocha. No momento que começou a quebrar, vai começar a aparecer uma vegetação mais completa, depois aumenta a vegetação, umas pequenas árvores, né? Até chegar a árvores grandes, né? Que vão atrair vários animais e assim por diante. Perceba o que está acontecendo aqui? Está acontecendo um processo de sucessão. Né? São mudanças do desenvolvimento, né, desse ecossistema que está aparecendo ali. Exemplos de sucessão secundária. Uma lavoura abandonada. Né? Plantaram lá arroz, que nem aqui na nossa região, e abandonaram. O que vai acontecer? Foram embora, não estava dando dinheiro mais arroz. Vai ficar, aquela vegetação vai ficar assim para sempre? Não, vai começar a aparecer gramíneas e assim por diante. O lago seco, né? O lago secou, tinha vida naquele lago, mas depois quando secou, vai poder aparecer uma vegetação qualquer lá. Uma floresta depois do incêndio, isso é bastante comum, né? O homem, a Amazônia, o homem adora colocar fogo, né? Em alguns casos ocidentais, na maioria dos casos não são ocidentais, o pessoal coloca porque quer, porque tem interesse naquela região. Depois que essa floresta pegou fogo, ela vai poder se desenvolver novamente, crescer, ter um processo de sucessão ecológica lá? Vai. Tá? Inclusive o cerrado, ele tem como característica, o cerrado brasileiro, pegar fogo às vezes. Né? Só que às vezes, lá de vez em quando, o que o ser humano está fazendo com o cerrado? Ele está colocando fogo todo ano. Está tendo tempo de ocorrer a sucessão ecológica nesse local? Não. Tá? Eu vou entrar em alguns detalhes desse esqueminha que vocês vão completar depois do final, tá? Vocês vão receber uma folhinha ali para completar. Já receberam, na verdade. Aqui, quem que são os líquens, tá? Os líquens são os primeiros a chegar e principalmente numa sucessão primária, tá? Então, todo mundo já viu, sabe aquelas casquinhas que aparecem nas árvores, assim, que parece uma coisa estranha, que todo mundo já viu, né? A maioria das árvores tem. Aqui, esses são os líquens. Tá? Aqui o líquen em cima de uma rocha. Tá? O líquen nada mais é que uma alga, ou uma cianobactéria, unicelular, e fungos. Então, aqui verdinho eu tenho alga, envolto no líquen, envolto na alga, eu tenho o fungo. Ou seja, é uma alga, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, uma alga mais um fungo. Então o líquen, pode dizer que o líquen é um ser vivo só? Não. O líquen é a associação, a junção de dois seres vivos que se ajudam. E eles só conseguem viver nesse ambiente, em cima de no caule de uma planta, em cima de uma rocha, justamente porque os dois estão se associando.
E anotem aí, isso é importante. Como é que eles se associam? Vocês viram em relações ecológicas, inclusive, né? A alga, ela vai fornecer alimento, já que ela faz fotossíntese para o fungo. E o fungo, em contrapartida, vai fornecer... Ih, eu estou desenhando em cima de mim. Tá, mas vai. E o fungo, em contrapartida... É que eu não vejo uma imagem ali. Eu me esqueci que eu estava ali. Tá. O fungo, em contrapartida, vai fornecer proteção e reter umidade. Importante. Se eu perguntar lá na prova, o que a alga oferece? Alimento. Se eu perguntar o que o fungo oferece? Proteção e umidade. Tá? Pode ser uma cianobactéria também. Então, líquens são dois seres vivos associados, não é só um. Tá? É uma associação lá que vocês viram, no caso mutualista, né? Porque se eu separar eles, só o fungo por si só vai conseguir viver em cima dessa rocha? Não. Só a alga vai conseguir, o fungo não vai ter alimento, só a alga vai conseguir viver sozinha em cima da rocha? Também não, porque ela não vai ter proteção nem umidade. Então, eles só conseguem viver nesse ambiente, nessa situação, por isso são mutualistas, se estiverem juntos. Tá? Aqui, ó, importante. Como é que esse fungo ele se reproduz? Vão saltando, desculpa, fungo não. Como é que o líquen se reproduz? Vão saltando pedacinhos de líquens, e esses pedacinhos de líquen chamam-se sorédios, tá? Lembrem disso. Então, esses pedacinhos vão caindo em outra árvore, um pouquinho mais para lá, e vai formando novos líquens ali. Por que os líquens são importantes, então? Porque eles formam... são as espécies pioneiras, são as principais espécies pioneiras, tá? Ele vai rachando a rocha também, né, possibilitando que se forme um solo bem pobre, mas que se forme um solo naquele local. Sucessão primária, alguns exemplos aqui, ó. Eu tenho aqui uma duna que nunca, uma região de areia, né, um deserto, uma duna que nunca teve nada. É possível começar a aparecer uma vegetação? Se for a primeira vez que isso acontece, é uma sucessão primária. Em cima dessa rocha que existia vida antigamente? Não. Perceba que aqui já tem musgo, né? Antes do musgo tem o líquen, a gente consegue ver o líquen aqui, né? O que vai acontecer? É possível que crie um pequeno arbusto com o tempo aqui, esse líquen, esse musgo vão começar a quebrar essa rocha, formar um solo bem pobre, vai começar a aparecer vegetação ali, né? E vai poder surgir um arbusto, alguma coisa assim. Tá, perceba aqui, ó, que em cima dessa casa aqui, ó, duas casas, né, antigas, velhas, abandonadas possivelmente, eles planejaram que nascessem essas plantinhas aqui? Obviamente que não. Como é que elas nasceram? E esse processo é uma sucessão primária e secundária. Como nunca tinha se desenvolvido nada ali, é uma sucessão primária. Tá? Possivelmente apareceu primeiro o líquen, que só ele conseguiria viver ali. Ele começou a quebrar a rocha, deixar a rocha mais... rocha não, o cimento, né, o concreto ali, com um solo muito pobre, né? Depois começou por uma graminha, depois um arbusto e assim por diante. E nesse aqui chegou a crescer uma árvore. Né? A árvore apareceu direto lá? Não. Teve processo de sucessão, primeiro líquens e assim por diante. Tá? Então, essa é a sucessão primária. Sucessão secundária aqui, ó, que acontece já uma segunda, uma terceira vez. Num lago que tinha vida, colocaram veneno, alguma coisa, os bichos morreram. Toda a vegetação, todos os animais morreram. Tá? Aí o fitoplâncton com o tempo vai poder surgir, então isso pela segunda vez porque já existiam, né? Algumas larvas protozoárias, depois insetos, uma pequena vegetação, né? Então esse processo de desenvolvimento de indivíduos, de crescimento, vai ser o processo de sucessão. Aqui uma lavoura abandonada. Abandonar a lavoura, vai crescer alguma coisa com o tempo? Vai. Vai acontecer então o processo de sucessão. O ser humano na Amazônia pegou e colocou fogo. Tá? Outra vegetação que não deveria. Ela pode se recuperar, né, ou pode voltar a nascer, se desenvolver uma vegetação nesse ambiente? Pode. Vai demorar? Vai demorar. Vai ser igual a que tinha antes? Dificilmente. Né? Isso se discute dentro de sucessão ecológica, se vai voltar exatamente ao normal? Dificilmente. Né? Vai poder ter algumas alterações ali, uma vegetação diferente, né? Mas isso não é questão. O que importa é que é uma sucessão secundária, porque as árvores já existiam ali, depois queimaram, morreram e vão poder se desenvolver de novo. Quais são as etapas da sucessão? São três. Tá? A primeira, feita, né, pelas comunidades pioneiras. Então, a primeira etapa, que a gente pode dar o nome também de ecsese. Tá? A segunda etapa é a comunidade intermediária, série ou série, que vai ser
uma vegetação maior, mas não vai ser a comunidade clímax, não vai ser o máximo que ela pode alcançar. E por último eu tenho a comunidade clímax, tá? Que é o máximo, na teoria, que aquela comunidade vai conseguir chegar. Todos os animais, né? Que é aquela comunidade pronta, madura, completa que eu citei para vocês. Né? Você discute, sei lá, se é o máximo ou não é o máximo, mas a gente chama esse processo de comunidade clímax. Então, quais são as 3 etapas? Comunidades pioneiras, são as primeiras a chegar. Comunidades intermediárias, série ou série. E comunidade clímax. Tá? Importante lembrar dessas 3 etapas e dessa ordem aí. Quais são as tendências que podem acontecer ao longo da sucessão? E isso é importante que já caiu várias provas, eles citando isso. Né? É só imaginar. Uma fase inicial, tá? Da sucessão, como seria? Né? Bem no início da sucessão. A diversidade das espécies. Bem no início, obviamente, a diversidade vai ser pequena. No final, na comunidade clímax, eu vou ter muito mais indivíduos. Né? A biomassa total, onde é que eu vou ter maior biomassa? Na comunidade clímax. Né? Então, na comunidade clímax eu vou ter muitos indivíduos, né? Então eu vou ter uma massa de indivíduos vivos muito maior que na fase inicial. Composição das espécies, tá? Vai ser muito rápida, né? Ele vai se modificar muito na fase inicial. Vai entrar vários indivíduos, vão se matar, alguns vão sobreviver, outros não, né? Isso muito rapidamente. Na comunidade clímax, o que acontece? Isso não acontece. Como ela está pronta, não vai ficar entrando e saindo, não vai se modificar muito, tá? A relação produção-consumo vai ser menor. Isso é um cálculo que você faz, tá? Vai ser menor que 1. E relação produção-consumo vai ser igual a 1. Que seria o ideal. A estabilidade. Aqui vai ser muito pequena, que vai ter muitas mudanças no início da sucessão. E muito alta, vai ser muito tranquilo, muito calmo, né? Não vai ter grande mudança na comunidade clímax, como eu já disse para vocês. E teias alimentares. Na fase inicial vai ser bastante simples, no início vai ser bastante simples, porque eu não vou ter muitos seres vivos, né? Então não vou ter muita ramificação na teia alimentar. Mas numa comunidade clímax, né? Na comunidade clímax eu vou ter vários indivíduos que vão poder formar diferentes formas e teias alimentares, tornando essas teias muito mais complexas. Um exercício rapidinho aqui, ó. As queimadas comuns na estação seca em diversas regiões brasileiras podem provocar a destruição da vegetação natural. Tá? Após a ocorrência de queimadas em uma floresta, é correto afirmar que, com o passar do tempo, ocorrerá a sucessão primária. Tinha vegetação lá, vai ser sucessão primária? Não, vai ser secundária. Então essa aqui já não é, né? Elimina essa aqui que não é. Após esse estabelecimento dos líquens, ocorrerá a instalação de novas espécies? Né? Poderá acontecer, vamos ver. A comunidade clímax será a primeira a se restabelecer. Ó, a gente sabe que o clímax, a comunidade clímax é o final. Isso aqui já não é. Então, essa eu tenho certeza que não é. E essa eu tenho certeza que não é também. Somente após o retorno dos animais é que as plantas voltarão a se instalar na área queimada. Não. Né? Geralmente as plantas reaparecem primeiro, né? Mas não tem uma relação específica aqui. E a colonização por espécies pioneiras facilitará o estabelecimento de outras espécies. Aqui, ó. A colonização por espécies pioneiras facilitará o estabelecimento de outras espécies. A colonização das espécies pioneiras, de fato, vão facilitar o estabelecimento de outras espécies. Tá? Essa é a mais correta. Essa B aqui, ó, até poderia ser, mas os líquens eles geralmente aparecem em sucessões primárias. Tá? Então tome cuidado que geralmente eles gostam de fazer isso, as bancas gostam de fazer isso, colocam 2 respostas que parecem certas, só que uma está mais certa que a outra. E vocês têm que escolher o quê? A questão correta, né? Se a banca faz isso com vocês, tenta dificultar ou confundir vocês, eu vou fazer isso também, tá? Opção E aqui, ó. Outra questão, a sucessão pode ser primária ou secundária. Sobre a sucessão primária, assinale a alternativa correta. Desculpa, assinale a afirmativa correta. Ó, sucessão primária. Tem início em áreas antes desabitadas como dunas? Poderia ser, mas vão direto nessa, não vão ver o resto.
Ocorre após derrubada de florestas? Aqui seria secundário, que já não é. Apresenta teias alimentares complexas? A gente sabe que na comunidade clímax, né, no final, é mais completo ou complexo, as teias alimentares. Os organismos já encontram condições favoráveis para seu estabelecimento. Se queimou tudo, é favorável para ele? Não. Os organismos não modificam o ambiente. Os organismos vão modificar o ambiente que eles estão ali. Sim, vão preparar para os outros, né? Então, aqui ó, eu já eliminei 4. Qual é? Com certeza, aqui está certa? A. Opção A. Tá? Sucessão primária acontece em áreas antes desabitadas, como dunas, por exemplo. Né? E aqui o esqueminha de novo para vocês, para a gente relembrar. Né? O que é sucessão, o conceito de sucessão, sucessão primária, secundária, né? Comunidade clímax, que seria final, e assim por diante. Exemplos. Esse esqueminha, inclusive, vocês vão completar. Eu tenho ele aqui, vocês vão receber para que vocês completarem ele. Ficou claro? Tá? Então, bons estudos, tá? Façam as atividades que eu vou passar para vocês também e até breve.